Deus tem mais para falar. É minha oração, eu peço que o Senhor venha usar a sua vida, usar a sua boca nessa noite. Que as palavras que fossem sair pela sua boca venham afetar cada coração. Deus, a minha oração, Deus, que o Senhor venha inundar a tua igreja com a tua palavra. Oh, Jesus, Deus, queremos ouvir a sua voz. Deus, então fala conosco nessa manhã. Sinta-se à vontade, Jesus, como o Senhor já está à vontade no nosso meio. Deus, continue falando conosco, porque somos carentes da sua voz. Somos carentes do seu destino, Jesus. Então usa o teu filho nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, os amados poderem se sentar. É um privilégio para nós muito grande estar com os irmãos, a Deus que a gente ama, pastorzão que a gente ama demais também. E quando eu perguntei o tema da conferência de vocês, que falou assim, mergulho, eu pensei assim, Deus está comunicando algo com essa cidade. Porque em novembro a gente está fazendo um retiro com a juventude que fala sobre profundidade. Não tem como falar de mergulho sem falar de profundidade. Porque para que eu e você possamos mergulhar, há essa necessidade de estarmos nas águas um pouco mais profundas. Para que a gente possa experimentar o que é um mergulho, existe uma necessidade que nós venhamos a sair da margem, da superfície, do lugar onde eu e você somos ali completamente limitados. O mergulho automaticamente nos remete à ideia de algo um pouco mais profundo. E falar de profundidade, falar de mergulho é um grande desafio, porque falar de mergulho e falar de profundidade é falar de sair da sua, da minha, da nossa zona de conforto. É falar de sair do lugar onde nós temos total domínio sobre a situação. É falar de sair do lugar onde eu e você conseguimos dominar a situação de uma forma que nós assumimos o controle. Falar de sair dessa zona de conforto, dessa área de superfície, é falar de sair da zona de conflito. Sair da zona da inércia e partir para a zona de conflito. Falar de profundidade é falar de ir para essa zona onde nós somos confrontados, onde o nosso caráter é posto à prova, onde nós somos desafiados. Porque é bem verdade que se eu e você entendendo um pouco mais assim, daquilo que é natural, olharmos as águas ali que estão rasas, superficialmente ali, onde tão somente no texto que o Senhor escolheu para vocês como tema, onde as águas estão tão somente ali nos tornozelos, é um lugar que não representa nenhum risco para você, meu irmão. E o texto fala de um pouco mais além, onde as águas vão até um pouco dos joelhos ali, e ainda assim você consegue exercer total controle e total domínio. E as ondas, elas não te incomodam, meu irmão. Você ainda consegue dominar a situação. Você ainda está como o Senhor e Senhora da situação. E quando o texto fala das águas um pouco mais profundas, que elas estão na cintura, ainda que as coisas ainda possam balançar um pouquinho, ainda que as águas venham às vezes nos sacudir, a gente sente um pouco mais da presença da água no nosso corpo, ainda assim você consegue dominar a situação. Ainda assim você permanece no controle da história. Mas o Senhor tem nos chamado para um vídeo mais profundo, onde as águas vão subir mais um pouquinho e vão chegar ali pelos ombros, né? Assim que fala o texto. E quando ela chega pelos ombros, parece que você está tomado ali por uma atmosfera da água, né? Parece que a água envolve todo o seu corpo, parece que a água consegue de alguma forma te dar algumas experiências, e muitos de nós estamos adaptados a essa experiência e paramos ali. Porque as águas estão sobre os ombros e a gente está ali sentindo o frescor das águas. Mas se você parar para refletir um pouquinho, é bem verdade que você ainda consegue exercer domínio e controle da situação. E sabe o que é interessante nesse texto principal? É que o
Existe um interesse de Deus que eu e você olhamos o anjo medindo e não venhamos a ficar parado, conformado com as águas ainda nos ombros. Porque o texto vai dizer que o anjo mediu mais um pouco quando as águas estavam no ombro. E Ezequiel olhando ali aquela medição, o anjo ali tratando com ele. E quando ele caminhou mais um pouco, Ezequiel foi casando com conflito. Ezequiel foi desafiado. Ezequiel perdeu o controle da situação. Ezequiel vai dizer que o rio era impossível atravessar a terra. Não havia como mais ele ter domínio, porque a correnteza ali começava a sacudir. E agora você fica comigo um pouco mais para as águas profundas. Imagina você dentro do mar. E realmente, quando as águas você não consegue dar pé, você simplesmente nada. E permite que a correnteza, de alguma forma, controle totalmente o seu corpo. É essa a proposta que o Senhor tem para você e para mim. É essa a proposta que Deus tem para nós nesses dias. Eu quero crer que o Senhor tem nos chamado como igreja de campos, como local, para que nós venhamos a pegar toda aquela experiência que a gente já teve no decorrer da nossa caminhada. Tudo aquilo que nós tivemos como adoração, como palavras, como experiências com Deus, como experimentar as águas, mas o Senhor quer nos pegar tudo isso e nos levar para um nível mais profundo, um nível mais além, onde você ainda não explorou, onde você não mergulhou, onde você ainda não teve, onde os seus pés não conseguem mais controlar, onde o Espírito Santo domina a sua vida, onde você é dominado e controlado por Ele. Não é tão somente as experiências que te agradam e que você está acostumado a ter, mas Ele quer te levar a ver e viver coisas novas com Ele. Ele quer nos conduzir como igreja para esse tempo, a um amadurecimento maior. Porque às vezes a gente cresce, a adoração começa a ter isso, faz isso conosco, nos leva a níveis mais elevados e a gente parece que está tocando o céu. Mas existe essa necessidade de pegar tudo isso que a gente vivencia na adoração e aprofundar em Deus. Mergulhar mais profundo nele. E para que isso possa acontecer, para que eu e você possamos experimentar esse mergulho mais profundo, Ele, o Senhor, primeiro, Ele vai trocar as nossas fontes. Ele vai trocar as nossas fontes. Porque às vezes nós estamos acostumados com as fontes que nos agradam e com as fontes que nós já fomos adaptados, com as fontes que tão somente nos mantêm. Fonte fala de origem, mas também fala de manutenção. Fonte é onde nasce, onde as águas do rio nascem, mas também é onde mantém o rio. E quando as nossas fontes estão erradas, irmãos, a nossa origem ela fica equivocada e aquilo que nos mantém também está completamente contrário. Mas quando a minha fonte está ligada nele, ele é suficiente para mim, nada mais me basta. Eu não preciso de outros recursos, eu só preciso dele. Eu não preciso de outras coisas, eu preciso tão somente dele. É só ele que vai me satisfazer e nada mais. Basta um encontro com ele e eu sou pleno, eu sou completo, eu sou inteiro. Eu não preciso de coisas secundárias, porque ele é a minha fonte, para que eu e você possamos nos aprofundar. Ei, Jesus tem que ser a nossa fonte. Eu não posso ter outra fonte além que seja além dele. Lembra da mulher samaritana, irmão? A mulher estava ali aprisionada naquele poço de Jacó. E ela ia ali todos os dias ali para poder pegar água, para poder se sustentar. Ali estava a sua fonte. Ali estava o lugar onde ela buscava as suas fontes. O texto vai dizer que de repente Jesus marca um encontro com ela, no lugar onde as fontes dela estavam roubando a essência que era a verdadeira adoração do coração dela. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus marca encontros estratégicos conosco. E naquele encontro com aquela mulher, ele começa a dialogar. E existe uma conversa. E aquela mulher olha para Jesus e fala: o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que fez aquilo conosco. E a gente, por conhecer o texto, é claro que a gente vai e julga aquela mulher e fala assim: não é possível que ela pensou isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que Jesus tem sido a sua suficiente fonte de verdade? Porque se Jesus não tem sido a nossa fonte suficiente, aquilo que nos basta, aquilo que tão somente nos completa, é sinal que nós estamos tendo outras fontes para nos satisfazer.
quando a nossa alegria não está plena nele, quando a nossa satisfação não é total nele, quando eu preciso que outras coisas lá fora, externas, estejam favoráveis para que eu possa experimentar graça, alegria, para que eu possa ser completo, porque se algo não acontecer, não está legal, se as circunstâncias não estiverem favoráveis, para mim não está bom. Ei, você tem ele é o que te basta. Ainda que as circunstâncias estejam desfavoráveis, lembra do profeta, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da videira não minta, ainda que os gados do currais sejam extirpados, contudo havia eu me alegrarei aonde? Na minha frente. Por isso que há necessidade de nós estarmos tendo as nossas fontes firmadas nele. E Jesus faz justamente no problema daquela mulher. Vai na fonte dela, vai no local onde ela buscava água, e Jesus fala, cara, toda vez que alguém buscar água aqui, ele vai ter que voltar de novo para se satisfazer. Deixa eu dar uma palavra para vocês, irmãos. Isso é um sinônimo do pecado. Porque quando a gente peca para satisfazer os nossos próprios prazeres e interesses, toda vez que a insatisfação bater, nós vamos ter que voltar aqui em casa e Jesus quer trocar essa fonte de satisfação sua. Jesus quer mudar essa fonte de plenitude sua. Quer fazer com que você seja realizado. Você não precisa de fontes externas ou secundárias. Ele é suficiente para te satisfazer. Era exatamente isso que Jesus estava falando para essa mulher. Ó, sai dessa fonte. Porque todas as vezes que houver uma necessidade, você terá que retornar aqui de novo. E aquela mulher olhando para Jesus, tá, mas se eu perder essa fonte, que outra fonte eu terei? Se eu perder isso aqui, ele olhando para Jesus, se eu perder isso aqui, aonde eu vou buscar satisfação? Se eu não tiver essa fonte, o que vai me suprir? E Jesus olha para ela e falou, mulher, se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse o dom de Deus, aquela mulher olha para ele desesperada e fala, Senhor, olha para mim, onde eu consigo beber dessa aonde é a fonte? Jesus olha para ele e fala, isso. Eu fico imaginando a alegria sendo, sabe, invadida no coração daquela mulher. Aquela mulher larga o cântaro, larga aquele depósito, aquela mulher larga o recurso que ela tinha e ela sai correndo. Ela fala, ei, o que? Achei o que? Achei o que? Achei ele, quem? Achou que o povo não estava entendendo nada, ela achei. Fonte da vida que encontrei, és o dom de Deus. Achei quem? Eu achei a fonte da vida. Ela vem correndo para ele e fala assim, ó. Ela olha para ele e fala, dá-me de beber. Não quero. Aonde? Eu não preciso, Jesus. Eu não precisarei.
fonte da vida. És o dom de Deus, o preço do Salvador. Se assenta mais um bocadinho comigo. É Ele, é a sua fonte, é a nossa fonte, é de quem nós precisamos, é de quem nós necessitamos, para que eu e você possamos experimentar essa profundidade, esse mergulho em Deus. As nossas fontes precisam ser trocadas. Segunda verdade, irmão, senão, meu irmão, a gente vai virar aqui, ó. Vou falar para você, é um som que vem daí para cá, é muito boa, tá? Por isso que o negócio tá fluindo assim, né? Tem a ver com vocês, não comigo. Segunda verdade, irmãos, para que eu e você possamos experimentar essas águas profundas, esse mergulho profundo, primeiro Ele troca nossas fontes. Segundo, Ele vai desafiar a sua fé. A nossa fé vai ser desafiada. Porque partir para as águas mais profundas, irmãos, remete a nós correr alguns riscos. Nós vamos precisar correr riscos, porque enquanto eu estou no domínio das águas, a probabilidade de eu me afogar é mínima. Poderíamos falar até que quando as águas estão até nos nossos joelhos, é nula. Não tem nenhum tipo de probabilidade. A nossa fé não é desafiada. Ninguém precisa ter coragem ou ousadia para entrar com as águas nos joelhos. Ninguém precisa ter coragem ou ousadia para ficar com as águas na cintura. É bem verdade que para ficar com as águas no ombro, aí sim, talvez um pouco mais de fé, um pouco mais de coragem. Esqueça, não estou falando de habilidade, não importa aqui se você sabe ou não nadar, não é isso. Não tem a ver com as suas habilidades, não tem a ver com as nossas habilidades, tem a ver com as águas. Mas para que nós possamos sair das águas dos ombros e partir para um pouco mais profundo, irmãos, eu preciso ter fé. E aqui é um grande desafio para nós, porque as minhas experiências nas águas dos joelhos, as minhas experiências nas águas do tornozelo, ou as minhas experiências na piscininha ali, não pode se comparar com o que eu vou vivenciar no oceano. Eu não posso achar que aquilo que eu fui habilitado com as águas no joelho, no tornozelo, vão me dar atestado de aprovação para as águas mais profundas. Porque as águas mais profundas requerem de você e de mim dependência total dele. E é esse momento que nós precisamos ter fé. Porque a falta de fé, ela vai limitar as nossas experiências com ele. A falta de fé, ela vai, de alguma forma, vetar as nossas experiências com Jesus. Irmãos, lembra de Pedro quando estava na tempestade? Não só Pedro, mas todos os discípulos. O texto vai dizer que o mar estava bravo, o vento estava soprando, e eles estavam completamente apavorados, achando que eles iam morrer. Enquanto o vento batia, sacudia, a situação ficava completamente desfavorável. Eles olharam lá no horizonte e começaram a ver alguém caminhando sobre as águas. Dentro do barco, ao invés da situação melhorar, parece que piora, porque eles começam a achar que é um fantasma. E aí já eu imagino, aqui sou eu, o pregador maluco, imaginando a discussão. Olha lá, está amarrado, alguém se escondendo, o outro vai, eu não sei o que é aquilo. É um fantasma, não sei, é uma sombra, não sei o que é aquilo. E de repente, quando se aproxima mais um pouco, um grito lá de sobre as águas, ei, sou eu. No barco eles reconhecem a voz, mas a imagem ainda estava um pouco deturpada, por conta da tempestade e por conta do medo. O medo tem o poder de deturpar a realidade. Quando eu e você somos acometidos pelo medo, a nossa visão fica comprometida. Então eles olhavam para Jesus, mas não conseguiam reconhecê-lo de fato e de verdade. Então Pedro, naquela situação, olhando para ele, falando assim, será que é mesmo? Quando dá um grito lá, dizendo, ei, não temas, sou eu, Pedro do barco, gritei, se é o Senhor mesmo, permita que eu vá sobre as águas.
permita que eu vá caminhando sobre as águas. Quem gritou lá dizendo que sou eu, gritou assim, ó, então vem. Eu fico imaginando agora dentro do barco, os amigos de Pedro, quem tem amigos sabe o que é. Pedro falando assim, eu vou. Tomé agarrado no braço dele e falou assim, não vai não que você vai afundar. João agarrava no braço de Pedro e falava, Pedro, pelo amor de Deus, você conhece o mar, é certo que se você pisar, você não vai conseguir. Tiago falando, não sai Pedro, não sai do barco, pelo amor de Deus, permanece aqui. Porque o barco é a nossa única segurança. Porque o barco é a nossa única estabilidade. Fica aqui, Pedro. Pedro falando assim, não, eu vou, se é ele, eu vou. Pedro tira o primeiro pé e os discípulos falando assim, não faz isso, Pedro. Pedro bota o segundo. Quando Pedro dá o primeiro passo, aí imagino eu, Pedro gritando, João, deu certo. Tiago, funcionou. Tomé, eu estou andando, está dando certo. Pedro dando passos após passos, confiando no vem de quem falou para ele. Com fé no vem de quem falou para ele. As águas eram completamente profundas. E é nesse momento que você vai precisar permanecer com fé. Porque o desafio de Jesus para Pedro de sair do barco, do lugar de segurança, e se lançar nas águas mais profundas, não tirou a tempestade. Não mudou a circunstância. A realidade continua a mesma. Mas a realidade não anula o poder daquele que é a nossa fonte. Enquanto Pedro estava confiando no vem de Jesus, confiante no vem de Jesus, Pedro continuava andando sobre as águas, experimentando algo que aqueles que estavam no lugar de segurança não tiveram coragem e fé para experimentar. Pedro andando, caminhando sobre as águas, até que o texto vai dizer uma grande verdade, que Pedro começa a reparar na força do mar, na agressividade do vento, e de alguma forma a fé do coração de Pedro ela é roubada. O que nos mantém nas águas mais profundas, irmãos, é a nossa fé. Porque se faltar fé nas águas mais profundas, nós acabamos vacilando e naufragando. Mas se mesmo assim faltar fé, no meio do percurso e do caminho que você estiver se afundando, você clamar por Ele, Ele estende as mãos para você mais uma vez, te coloca de pé de novo e te conduz em segurança. Aí agora eu fico imaginando Pedro começa afundando, dizendo, Senhor, 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 Senhor. Bom, não sei se você já teve essa experiência de quase morrer afogado, mas o desespero é pavoroso. Você quer agarrar onde não tem cabelo, você quer se segurar, você se debate e nada funciona, de repente uma mão vem até você. Aí eu imagino Pedro agarrando a mão de Jesus falando, não me solta, não me solta, não me solta, não me larga. É o que Jesus quer que você e eu falamos para Ele. Ele quer nos levar às águas mais profundas, para que a gente possa agarrar nele, falando, com o Senhor eu consigo permanecer, eu consigo a experiência mais profunda. É com o Senhor que eu tenho segurança mesmo em meio à tempestade. E Pedro volta em segurança para o barco, porque Jesus estava com ele. Para que nós possamos experimentar essas águas mais profundas, irmãos, nós vamos precisar de fé. Nós vamos precisar de ousadia. Porque a falta de fé, ela tira a nossa confiança também. E tira o nosso descanso. Quando eu não tenho fé, eu não consigo experimentar as profundezas que o Pai tem para mim. E aqui tem uma ilustração que possivelmente você já tenha ouvido, mas se não ouviu, você vai ouvir agora. Um jovenzinho de aproximadamente 6 a 7 anos de idade, na porta da sua casa, morando no seu interiorzinho, nunca tinha ouvido falar do circo. Não conhecia, não sabia nem o que era. E de repente o circo chega à cidade dele. E quando o circo chega, irmãos, era cultural que o circo se apresentasse em praça pública, parte do espetáculo. E o circo começa passando, palhaço fazendo aquelas palhaçadas, os malabares, aquilo tudo colorido, o equilibrista da bicicleta, aquele menino fica encantado, a música tocando, sabe?
aquela festa toda, aquele povo todo passando, as meninas arrumadas, os caras arrumados, se contorcendo, e aquele menino encantado com aquilo ali, nunca tinha visto na vida, ficou deslumbrado em ver aquilo. Quando o circo passou, ele voltou para dentro de casa correndo, desesperado, entrou, pai. O pai saiu correndo, pensando que algo aconteceu, falando que foi, meu filho, o circo chegou, você me leva no circo? O pai olhou para ele e falou assim, levo, mas eu só poderei te levar no sábado, porque o pai está muito ocupado com o trabalho, mas sábado o pai te leva. Era em uma terça-feira que o circo tinha chegado. Na quarta-feira o pai acordou e quando ele foi colocar o sapato para trabalhar, tinha um bilhetinho no calçado do pai dizendo, pai, o circo. Aquele pai deu uma risadinha e falou assim, meu filho é demais. Chegou no outro dia, na quarta-feira, quando o pai foi tomar o seu café, para surpresa do pai, um bilhetinho debaixo da garrafa, não se esqueça do circo. O pai ficou maravilhado também com o menino. Quando deu sexta-feira, aquele menino já não estava nem dormindo mais, não conseguia comer de tanta ansiedade pelo sábado. Passou a sexta-feira completamente acordado, deitado, sonhando, acordado com os olhos abertos, vendo os malabares, vendo o circo, vendo aquela festa toda e sonhando, e falando, vai ser demais. Quando chegou no sábado, às 4:30 da manhã, ele bate na porta do pai desesperado. O pai acorda, falou, o que foi? Pai, hoje é sábado. O pai olhou para ele e falou assim, eu sei, meu filho, mas hoje é dia do circo. E o pai falou assim, mas são 4:30 da manhã, o circo é só 1h da tarde. O filho falou assim, mas pai, vai que o senhor esqueça, eu vou ficar aqui na porta até o senhor acordar. E o filho permaneceu na porta, o pai acordou, tomou café, chamou o filho para tomar café, o filho, não quero comer, eu estou esperando o circo. Vamos almoçar? O menino, não quero almoçar, eu quero o circo, pai. Deu 1h da tarde, o pai saiu com o menino, comprou o ingresso. Aquele menino estava fraco, cansado, sem dormir, sem comer. Quando as luzes do circo se apagaram, que o apresentador começou a gritar, senhoras e senhores, o menino simplesmente dormiu. O espetáculo acabou. O pai pegou o filho, levou o filho para casa, botou no carro, levou para casa, chegou em casa, deitou na cama. Quando foi por volta das 18 horas mais ou menos, aquele filho, pai, o circo. O pai olhou para ele e falou assim, acabou, meu filho. Eu dormi, pai. Você dormiu. Eu vou aproveitar que você acordou. Deixa eu te ensinar uma coisa. Quem não confia no pai que tem, perde o espetáculo da vida. Tem muitos de nós que estamos perdendo o espetáculo das profundidades que Deus tem para nós, por falta de confiança e fé. É necessário crer que Ele é suficiente para te manter nas águas profundas. Você não precisa ter medo. Você não precisa confiar na força do seu braço e nem duvidar do caráter do Pai que você tem, porque Ele é poderoso para te respaldar em toda a sua caminhada. E como último ponto nessa manhã, para a gente concluir, primeiro, para nos levar às águas mais profundas, Ele troca as nossas fontes, Ele desafia a nossa fé, e por último, irmãos, Ele vai provar o nosso coração. O nosso coração vai ser provado nas águas profundas. É quando o Senhor nos chama para um comprometimento maior, que o nosso coração é provado. É quando o Senhor nos chama para um nível maior, que o nosso coração é posto à prova. Por quê? Porque é impossível ser mais profundo em Deus com o coração dividido. É impossível que eu tenha um relacionamento profundo com Ele se o meu coração ainda não se rendeu totalmente para Ele. Lembra do jovem rico, irmãos, que foi encontrar com Jesus, foi falar com Jesus, conversou com Jesus, e no seu diálogo com Jesus, Jesus olhou para ele e falou assim, cara, tá, tudo bem, você está em um nível aí bacana, eu vejo que as águas estão nos seus ombros, eu vejo que as águas estão num lugar bacana,
Mas existe um nível mais profundo que eu quero te levar. E é nesse nível mais profundo que o nosso coração é provado. Jesus vai naquilo que era mais valioso para aquele homem e fala: vende tudo que tem, dá aos pobres e vem para as águas profundas. Vende tudo que tem, larga aquilo que você tem como segurança, aquilo que você tem como seu lugar de zona de conforto, aquilo que você tem como lugar de estabilidade. Ei, você sai daí, joga tudo para o alto, vem para o nível mais profundo. E aqui eu falo alguma coisa que eu aprendi com meu pastor um tempo atrás. Irmãos, nem tudo vai ser tirado, mas tudo precisa estar colocado no altar. Nem tudo que eu tenho vai ser tirado, mas tudo que eu tenho precisa estar no altar de Deus. Porque nenhuma coisa que eu posso ter como recurso pode concorrer com a presença dele na minha vida. Eu não posso ter concorrência no meu coração, porque se eu não botar o Senhor em primeiro lugar no meu coração, irmãos, outro lugar ele não vai ocupar. Se o Senhor não for prioridade na minha história, na minha vida, no meu coração, nos meus sentimentos, no meu amor, no meu interesse, no meu buscar, ei, eu ouso a dizer que segundo lugar, irmãos, ele não vai querer ocupar. Não porque ele é prepotente, mas porque ele não é digno de segundo lugar. Ele é digno de tudo. E se ele não tiver tudo de você, ele não vai ter nada. Então ele joga para o jovem rico e fala: cara, vem para as águas profundas. Quer mergulhar de verdade? Me dê o seu coração. Vem com o coração inteiro. Vem com o coração total. E aquele jovem, a Bíblia vai dizer que se entristeceu. Baixou os seus olhos, baixou a sua cabeça e voltou pelo seu caminho completamente triste, porque tinha muitos recursos e era o que ele amava. Mas a Bíblia também fala de um outro homem que também tinha muitos recursos, que tinha uma reputação não tão boa quanto esse homem jovem rico. Eu ouso dizer que esse outro homem talvez nem com as águas no tornozelo ele ainda estava. Mas uma coisa ele estava olhando as águas. Ele olhava as águas. E ele sabia que existia águas profundas para que ele pudesse entrar. Aquele homem chamado Zaqueu, que nem molhado estava, mas ouviu falar que tinha águas profundas. Ouvia falar que tinha um tal de Jesus que sentava com publicanos e com pecadores. E de alguma forma essa fama de Jesus chegou ao coração de Zaqueu e falou: cara, que homem é esse? Que é rabino, que é mestre, que é senhor, se assenta com publicanos e pecadores. De alguma forma isso despertou curiosidade no coração de Zaqueu e ele falou: eu quero experimentar essas águas mais profundas. E o texto vai dizer que Zaqueu ouviu falar que essas águas estavam passando perto dele. Ele sai da sua casa correndo, desesperado, sobe na árvore e fica esperando o rio passar. Quando de repente a correnteza vem chegando, se aproximando, Zaqueu começa olhando e falando assim: cara, é ele. As águas existem. E quando as águas estavam passando, para surpresa de Zaqueu, Jesus para e olha. Irmão, eu fico imaginando agora o coração de Zaqueu. O cara subiu na árvore para poder ver Jesus. Uma multidão caminhando em volta de Jesus, em torno de Jesus. Amigos, discípulos, próximos, pessoas que falaram, comeram, estavam com ele. Zaqueu nem tinha estado com Jesus ainda, nem tinha visto Jesus. Quando Zaqueu está ali em cima da árvore só para poder contemplar, Jesus para e faz assim para Zaqueu, ó. Eu fico imaginando Zaqueu olhando assim: ele me viu, ele me olhou nos olhos. E para surpresa de Zaqueu, depois que Jesus olha, Jesus fala assim: ei, você? Não. Ei, fulano? Não. Jesus olha e fala: ei, Zaqueu. Eu fico imaginando o coração de Zaqueu, irmãos. O cara não tinha estado com Jesus, Jesus olha para ele, chama ele pelo nome.
Eu não sei, mas é tão gostoso como você está passando na rua e alguém fala assim, ei, fulano. Alguém que você não vê há muito tempo, a pessoa fala assim, fulano. Sabe, lembra o seu nome. Isso mostra proximidade, intimidade, consideração. Jesus chama Zaqueu pelo nome. Zaqueu olha para Jesus e fica apavorado. E para o negócio ficar melhor ainda, Jesus fala, Zaqueu, desce depressa, porque convém que as águas visite a sua casa. Jesus vai à casa de Zaqueu, irmão, e num diálogo com essas águas mais profundas, Zaqueu rende o seu coração por completo e fala para Jesus, Jesus, eu vou restituir todo mundo que eu de alguma forma defraudei. E se ele tivesse restituído tão somente aquilo que ele tinha roubado, já estaria bom. Mas Zaqueu foi além, porque quem entrega o coração para ele nunca vai trabalhar na zona de conforto. Quem entrega o coração para ele, mergulha nas águas profundas, nunca vai na lei do menor esforço, irmão. Não vai andar na lei do menor esforço, não, porque o coração está rendido e ele não tem outro bem maior do que aquele tesouro que ele encontrou. Então Zaqueu fala para Jesus, fala assim, Senhor, eu vou retribuir, vou restituir, mas não vai ser tão somente o que eu peguei, eu vou restituir 4 vezes mais. Nós estamos falando do homem que gostava de roubar dinheiro, irmão. Então era um homem que para ele o dinheiro tinha muito valor. Porém, tudo aquilo que era valioso para Zaqueu, que tinha espaço no seu coração, perdeu quando Zaqueu se deixou ser conduzido para um mergulho mais profundo. É o que o Senhor quer fazer conosco nesse tempo. É o que o Senhor quer fazer conosco como igreja nesses dias. Nos conduzir para esse lugar mais profundo, nos levar para essas águas mais profundas, para nos lapidar, para nos transformar, para nos curar e para fazer com que sejamos com o coração totalmente dele. Se coloque de pé no seu lugar.